Olá, exploradores, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma história que há décadas aterroriza nossa pequena cidade. A lenda do Homem da Tesoura não é apenas um conto para assustar crianças, mas um mistério sombrio que deixou sua marca em todos nós. Prepare-se para descobrir os segredos por trás de desaparecimentos inexplicáveis e o medo que assombra nossas ruas. Essa é uma história que você não vai querer perder. A primeira vez que ouvi essa história, eu tinha 8 anos e estava na casa do meu amigo Tiago para uma festa do pijama. Estávamos no seu quarto, rodeados por brinquedos espalhados pelo chão, com os sacos de salgadinhos vazios amassados nos cantos. A noite estava tranquila, mas havia algo no ar. Uma sensação de que algo especial estava prestes a acontecer. Estava ficando tarde e as sombras começavam a se estender pelas paredes, criando formas que dançavam sob a luz fraca do abajur. Tiago sugeriu que fôssemos dormir, mas eu não queria. Estávamos nos divertindo tanto e a ideia de dormir parecia uma forma de encerrar a mágica daquela noite. "Não podemos, o Homem da Tesoura vai nos encontrar", ele disse. Sua voz sussurrada, cheia de um tipo de urgência que fez meu coração acelerar. "Quem é o Homem da Tesoura?", perguntei, curioso, mas com uma ponta de medo. Já ouvira histórias de monstros e fantasmas antes, mas algo na maneira como Tiago falou me deixou inquieto. Tiago se virou para mim, seus olhos arregalados e cheios de mistério. "É o fantasma do zelador da escola que sequestra e mata crianças", ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Senti um frio percorrer minha espinha, uma mistura de medo e fascínio mórbido. Queria saber mais sobre isso. A história aparentemente circulava pela minha cidade há anos, mas, por algum motivo, eu nunca a tinha ouvido antes daquela noite. Eu me ajeitei em meu saco de dormir, meus olhos fixos em Tiago, esperando por mais detalhes. "Anos atrás", começou Tiago, sua voz ganhando um tom conspiratório, "havia um zelador na escola primária da nossa cidade. Seu nome já foi esquecido, mas sua presença era impossível de ignorar. Ele era um homem silencioso e assustador que só falava para repreender crianças mal comportadas. Sua figura alta e magra, sempre vestida com um macacão velho e sujo, fazia as crianças estremecerem." Ele fez uma pausa para observar minha reação e eu, totalmente enredado pela narrativa, apenas gesticulei para que ele continuasse. "Todos os alunos começaram a evitá-lo", Tiago continuou, "e ele parecia gostar disso. Ele frequentemente era visto com tesouras de jardim, grandes e enferrujadas, cortando a grama e aparando as sebes ao redor de sua pequena casa. Ele morava logo fora do terreno da escola, em uma casinha quase escondida entre as árvores." As palavras de Tiago pintavam imagens vívidas em minha mente, e eu podia quase sentir o cheiro da grama recém-cortada misturado com o ar frio da noite. "As crianças muitas vezes ouviam o som das tesouras antes de vê-lo aparecer", Tiago disse, seus olhos brilhando com a luz do abajur. O som metálico e repetitivo era suficiente para arrepiar até o mais corajoso dos alunos. E foi daí que surgiu o nome, Homem da Tesoura. A maneira como Tiago falava, com pausas dramáticas e gestos exagerados, fazia parecer que a história era mais do que uma simples lenda urbana. Eu estava hipnotizado, totalmente capturado pelo terror palpável que a narrativa transmitia. E mesmo enquanto ele terminava a história, deixando no ar o destino trágico do zelador e o motivo pelo qual seu espírito não encontrava descanso, eu sabia que nunca mais olharia para aquela escola da mesma forma. O Homem da Tesoura agora habitava não apenas os corredores escuros da escola, mas também os cantos da minha imaginação. Naquela noite, enquanto tentava dormir, o som distante do vento soprando nas árvores parecia imitar o som daquelas tesouras, e eu me perguntava se realmente estava seguro ali, debaixo das cobertas, ou se o Homem da Tesoura estava mais próximo do que eu gostaria de admitir. Histórias começaram a circular sobre como o Homem da Tesoura teria, em um ato de loucura, assassinado sua própria esposa com aquelas mesmas tesouras que sempre carregava. Dizem que ele fugiu para a nossa pequena cidade, buscando um refúgio onde pudesse se esconder da polícia e de seus próprios demônios. Naquele tempo a cidade era pacata, quase esquecida pelo mundo exterior.
o que a tornava o esconderijo perfeito para alguém fugindo de um crime tão horrível. No entanto, sua chegada trouxe uma sombra que logo se espalhou. As pessoas comentavam sobre a figura sombria que se mudara para a velha casa ao lado da escola, e os boatos se intensificaram quando surgiram histórias mais sinistras sobre o homem da tesoura sequestrando crianças da escola e as assassinando brutalmente com suas ferramentas. No começo, eram apenas rumores, histórias assustadoras que os mais velhos contavam em volta da fogueira para dar um susto nos mais novos. As risadas nervosas se misturavam com o crepitar do fogo, enquanto todos olhavam de soslaio para a escuridão ao redor, imaginando se o homem da tesoura estava espreitando entre as sombras. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Crianças começaram a desaparecer. Primeiro, uma menina que voltava sozinha da escola e nunca mais foi vista. Depois, um menino que costumava jogar bola no campinho ao lado da casa do zelador. Logo, eram 2, 3, 10 crianças que sumiram sem deixar vestígios. Em uma cidade pequena como a nossa, onde todos se conheciam, até mesmo um desaparecimento era um pesadelo. Um grito que ecoava pelas ruas, carregado pela brisa que atravessava os campos. A polícia, sobrecarregada e sem pistas concretas, se esforçava para encontrar respostas, mas o tempo passava e o desespero tomava conta dos moradores. A tensão na cidade crescia como uma tempestade prestes a desabar, e o medo se transformou em raiva. Foi então que os moradores decidiram fazer justiça com as próprias mãos, determinados a dar um fim nos desaparecimentos. Armaram-se com tochas e ferramentas agrícolas, uma multidão de pais desesperados e vizinhos aflitos marchando até a casa do homem da tesoura. Seus rostos estavam endurecidos pelo sofrimento e pela perda, seus corações cheios de fúria. Não tinham provas, mas se agarravam à lenda urbana como mariposas à chama, desesperados por alguma resposta. A tensão pairava no ar enquanto avançavam, suas vozes crescendo em um clamor de vingança. A cena que se seguiu foi terrível. Invadiram a casa do homem da tesoura, suas vozes ressoando como trovões enquanto o confrontavam. Ele estava lá, uma figura solitária e assustada, implorando por sua vida, proclamando sua inocência com lágrimas nos olhos. Mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Eles queriam um culpado, alguém em quem despejar sua dor e fúria. As tesouras, suas inseparáveis companheiras de trabalho, estavam sobre a mesa da cozinha, reluzindo sob a luz fraca da lâmpada. Não se sabe quem desferiu o golpe final, mas a multidão, movida por um impulso sombrio, usou as tesouras para tirar a vida do zelador. Ele foi encontrado mais tarde, sua garganta cortada, o corpo ensanguentado no chão da sala de estar. O silêncio que se seguiu ao ato brutal foi como uma cortina que desceu sobre a cidade, trazendo consigo um alívio sombrio e perturbador. Anos se passaram desde aquele dia fatídico. As crianças desaparecidas nunca foram encontradas, mas os desaparecimentos pararam, e por um tempo a cidade pôde respirar novamente. As crianças que cresceram naquela época indo à escola sob o olhar atento do homem da tesoura, tornaram-se adultos e tiveram seus próprios filhos, acreditando que o pesadelo havia finalmente terminado. Mas foi então que os desaparecimentos começaram novamente, como uma ferida antiga que se reabre. A nova geração de pais, assombrada pelos erros do passado, percebeu o terrível equívoco cometido por seus predecessores. O verdadeiro culpado nunca fora encontrado, e o espírito vingativo do homem da tesoura, injustamente assassinado, agora assombrava a cidade, buscando retribuição. A lenda se tornara real, e o fantasma do homem da tesoura caminhava entre nós em busca dos descendentes daqueles que haviam cometido a injustiça. A cidade nunca mais seria a mesma, suas noites agora preenchidas com o som distante de tesouras cortando o ar, como um lembrete eterno da tragédia que haviam desencadeado. Embora os nomes dos responsáveis pela morte do homem da tesoura fossem bem conhecidos na cidade, a maioria das pessoas preferia fechar os olhos para isso. Era como se um pacto silencioso tivesse sido feito entre os moradores, uma espécie de acordo tácito para esquecer o passado. Mas no fundo todos estavam morrendo de medo por seus próprios filhos.
temendo que o homem da tesoura viesse atrás deles por causa do que seus pais haviam feito. A atmosfera na cidade era carregada de uma tensão palpável. Os desaparecimentos aconteciam de forma imprevisível, uma vez por ano, às vezes a cada 2 anos. A incerteza pairava sobre todos como uma nuvem escura e as crianças continuavam desaparecendo, apesar das precauções que os pais e as escolas tomavam. Portões foram reforçados, horários de saída foram alterados, e as crianças nunca andavam sozinhas. Mas nada disso parecia importar. O medo estava sempre presente como uma sombra que não se dissipava. Muitas pessoas decidiram se mudar antes de eu nascer, buscando novas vidas em cidades distantes, onde as histórias do homem da tesoura não passavam de lendas distorcidas. Muitos dos que ficaram aceitaram o fato de que seus filhos poderiam acabar desaparecendo um dia, como se fosse um preço inevitável a pagar por permanecer ali. Eu cresci ouvindo essas histórias, sempre ciente de que poderia ser o próximo. Não se passaram nem 3 meses depois de Tiago me contar a história pela primeira vez, e ele desapareceu. Lembro-me vividamente daquele dia, a última vez que o vi. Estávamos nos despedindo depois da escola, com mochilas pesadas nas costas e sorrisos nos rostos, fazendo planos para nosso próximo encontro no fim de semana. Aquele adeus se tornou permanente, e eu nunca o vi novamente. A cidade estava em choque, mas ao mesmo tempo era como se todos já esperassem por isso. Os olhares cheios de pena que recebia enquanto passava pelas ruas me lembravam constantemente da perda. Cresci com a história do homem da tesoura sempre presente, temendo todos os dias quando voltava da escola que ouviria o som daquelas tesouras de jardim. Com o tempo, os desaparecimentos pararam mais uma vez. Desta vez por alguns anos, trazendo um alívio temporário e uma falsa sensação de segurança. As pessoas começaram a acreditar que talvez o pesadelo tivesse acabado finalmente. As crianças voltaram a brincar nas ruas e as risadas encheram o ar mais uma vez. No entanto, a falta de crianças desaparecidas foi apenas um alívio temporário, pois as histórias permaneceram como um lembrete silencioso dos horrores passados. Mesmo enquanto eu crescia, as histórias do homem da tesoura persistiam como uma lenda urbana que nunca desaparecia. Era uma presença constante, sussurrada em corredores da escola e contada ao redor das fogueiras. E então os desaparecimentos começaram novamente, uma vez que eu me tornei adulto. As notícias chegavam lentamente, sempre acompanhadas por um arrepio na espinha e um nó no estômago. É estranho como a cidade se acostumou com isso, como se fosse algo completamente normal. A aceitação de que as coisas eram assim foi crescendo, até que a resignação se enraizou no coração de todos. Ninguém falava sobre o homem da tesoura, pois acreditavam que mencionar seu nome poderia trazer sua presença de volta e colocar a família em perigo. Era como se ele fosse uma sombra que apenas aguardava a chance de retornar. Apesar do medo, a cidade continuava a viver, seus habitantes seguindo suas rotinas diárias, sempre com um olho voltado para o passado e outro para o futuro, esperando que algum dia a maldição que havia caído sobre eles finalmente se dissipasse. Mas até então, o som das tesouras, real ou imaginário, era algo que todos levavam consigo, uma parte indelével da vida em nossa cidade. Eu fiquei na cidade decidido a enfrentar os fantasmas do passado e construir uma vida apesar do medo constante que pairava sobre nós. Encontrei um emprego relativamente bom, e embora tivesse que fazer muitas horas extras, nunca reclamava. O trabalho mantinha minha mente ocupada e me permitia focar em algo além das sombras que habitavam nossa cidade. A vida continuava o mais normal possível, dadas as circunstâncias, e eu me acostumei a essa rotina um dia de cada vez. E então, uma noite, alguns meses atrás, estava sentado em casa após um longo dia de trabalho, relaxando no sofá e trocando de canal na TV, quando o noticiário apareceu. A imagem na tela mudou para um repórter parado em frente à escola primária com um microfone na mão. E ele anunciava que a polícia estava a um passo de encontrar o notório homem da tesoura. Aquilo chamou minha atenção imediatamente. Eu me inclinei para a frente, meus olhos fixos na TV, enquanto meu coração batia forte no peito. Passei boa parte da minha adolescência obcecado pelo homem da tesoura.
tentando descobrir qualquer fragmento de informação disponível sobre ele, devorando notícias antigas e relatos de testemunhas, na esperança de encontrar algum sentido em meio ao caos. O repórter na TV continuou, sua voz grave ressoando pela sala. O assassino em série, conhecido como o Homem da Tesoura, tem aterrorizado nossa pequena cidade por mais de 30 anos. Apesar dos esforços da polícia, ele nunca foi encontrado. Mas agora, com as novas informações que surgiram, a polícia diz que é apenas uma questão de tempo antes que o suspeito cometa um erro e se aproxime de ser capturado. Eu me vi agarrando o braço do sofá com uma força tensa, meus dedos cravados no tecido. Será que era isso? Será que finalmente o reinado de terror do Homem da Tesoura estava chegando ao fim? A possibilidade enchia meu peito de esperança e ansiedade. Continuei ouvindo o homem no noticiário, cada palavra ecoando em minha mente. A polícia suspeita que o assassino está dentro da cidade, disse o repórter, sua expressão séria e preocupada. E deve ser considerado extremamente astuto. Ele pode estar escondido em qualquer lugar, até mesmo dentro das suas casas. Certifiquem-se de trancar suas portas e janelas sempre que saírem de casa ou antes de se deitarem. A ideia de que o Homem da Tesoura pudesse estar entre nós, vivendo sob o mesmo teto que seus potenciais alvos, fez minha pele se arrepiar. Era como se ele fosse uma sombra, capaz de se esgueirar pelas frestas e entrar em nossas vidas sem ser notado. Pensei em todas as noites em que voltei para casa sozinho, sem pensar em trancar a porta imediatamente, e um calafrio percorreu minha espinha. A cidade estava em alerta máximo e a tensão era palpável. Nas ruas, as pessoas andavam apressadas, lançando olhares desconfiados para os vizinhos, como se todos fossem suspeitos em potencial. O medo e a desconfiança pairavam no ar, transformando a cidade em um lugar quase irreconhecível. Cada som à noite parecia amplificado, cada sombra se tornava um lembrete da ameaça constante. Eu sabia que, como muitos outros, estava esperando o dia em que tudo isso terminaria, em que finalmente poderíamos respirar aliviados e seguir em frente sem a sombra do passado nos assombrando. Até lá, restava apenas aguardar, trancando portas e janelas e manter a esperança de que a justiça prevaleceria, de que o Homem da Tesoura finalmente enfrentaria as consequências de seus atos horrendos. Enquanto a noite avançava, sentei o som distante do noticiário ainda ecoando em meus ouvidos. A cidade estava prestes a mudar para sempre, e eu estava determinado a estar lá para ver o fim desse capítulo sombrio da nossa história. A esperança, embora frágil, brilhava como uma pequena chama na escuridão, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, pode encontrar seu caminho. Houve um som abafado vindo do meu porão. Um ruído baixo e profundo que parecia ter viajado através das paredes, chegando até mim com uma nitidez que fez meu coração disparar. Por um instante pensei ter imaginado o som, mas a sensação de que algo estava errado era impossível de ignorar. Instintivamente diminui o volume da TV e agucei meus ouvidos, tentando captar qualquer indício do que poderia ser. A casa estava assustadoramente quieta, um silêncio quase palpável que contrastava com o som que ouvira há pouco. Era como se o que quer que tivesse feito o barulho soubesse o quão alto tinha sido e agora estivesse tentando ser silencioso, ocultando sua presença entre as sombras do porão. Levantei-me lentamente, sentindo cada batida do meu coração como um tambor rítmico no peito. Os instintos de autopreservação lutavam contra a curiosidade crescente, mas a necessidade de saber o que estava acontecendo prevaleceu. A cada passo em direção à porta do porão, o ar parecia ficar mais denso, carregado de expectativa e medo. Aproximei-me da porta do porão e encostei meu ouvido nela, esperando ouvir algo que pudesse explicar o som. O frio da madeira contra minha pele aumentava a sensação de alerta, enquanto eu me esforçava para detectar qualquer movimento ou sussurro. Mas não conseguia ouvir nada. Apenas o silêncio pesado e inconsistente que parecia ocultar algum segredo. Havia algo lá dentro, algo que eu simplesmente não conseguia identificar. Talvez fosse apenas a velha estrutura da casa ou um objeto deslocado por algum motivo. No entanto, a ideia do Homem da Tesoura atravessou minha mente como um relâmpago, trazendo à tona todas as histórias e medos de infância.
A ideia de descer até o porão era assustadora. Sabia que muitas vezes a mente pregava peças, transformando o desconhecido em algo sinistro. Mas a inquietação não me deixava em paz, exigindo uma ação. Estava quieto, assustadoramente quieto, como se o que quer que estivesse lá estivesse esperando. Eu respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Olhei ao redor buscando algo que pudesse usar como defesa, apenas por precaução. Peguei um bastão de beisebol que estava encostado na parede, sua presença de alguma forma me dando uma sensação de segurança, ainda que mínima. Com a mão tremendo levemente, alcancei a maçaneta da porta. A sensação de frio metálico sob meus dedos era quase reconfortante em sua familiaridade. Girei-a devagar, ouvindo o clique suave que ressoou no silêncio da casa. Quando a porta do porão se abriu com um rangido prolongado, um sopro de ar frio subiu pelos degraus, arrepiando minha pele. Olhei para a escuridão abaixo, cada sombra e contorno ganhando vida própria sob a luz fraca do corredor. Hesitei por um momento, uma última tentativa de decidir se deveria realmente investigar. Mas a curiosidade venceu. Desci os degraus um a um, meus pés tocando levemente o chão de madeira enquanto o eco dos meus passos parecia se multiplicar. A tensão no ar era quase insuportável. Uma presença invisível que parecia crescer a cada passo que eu dava. Quando finalmente alcancei o último degrau, parei por um instante, tentando discernir qualquer movimento ou som que pudesse indicar o que estava escondido nas sombras. A expectativa era quase sufocante, mas continuei determinado a enfrentar o que quer que estivesse à espreita. A luz fraca do porão mal iluminava o espaço, lançando sombras longas e ameaçadoras nas paredes. Vasculhei cada canto com o olhar, procurando por qualquer sinal de movimento. E então, em um canto escuro, vi algo que fez meu coração parar por um momento. Algo se mexeu, uma sombra entre as sombras, sutil e inquietante. Meu coração estava a mil e cada fibra do meu ser estava em alerta máximo. Aquele era o momento da verdade e eu sabia que tinha que descobrir o que realmente estava acontecendo, mesmo que significasse confrontar meus piores medos. Reuni a coragem que tinha, respirando fundo para acalmar os nervos trêmulos, e girei a chave na fechadura, sentindo cada clique ressoar em meu ouvido como um aviso. A porta se abriu com um ranger baixo e sinistro, revelando uma cena que congelou o sangue em minhas veias. Fui recebido com os rostos de crianças amarradas e amordaçadas, seus olhos arregalados brilhando com uma mistura de medo e esperança na penumbra. O ar estava pesado, carregado de um cheiro de suor e desespero, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelas faces pálidas das crianças. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, evidências das tentativas desesperadas de escapar. Uma das crianças estava imóvel no chão, suas feições indistinguíveis na escuridão, um amontoado de membros que parecia não ter vida. O pânico pulsava no olhar dos outros e, ao me verem, choramingaram ainda mais alto, implorando por ajuda sem palavras. Tentei manter a calma e controle da situação. Coloquei meu dedo sobre os lábios em um gesto de silêncio, minha expressão impassível escondendo a turbulência interna que sentia. Não façam nenhum som, sussurrei em um tom autoritário, mas gentil. Ou haverá mais cortes. Sorri, mas o sorriso não alcançou meus olhos, um gesto que pretendia ser tranquilizador, mas que apenas acentuava a situação horrenda. Fechei a porta com cuidado, trancando-a novamente, o som da fechadura ecoando como um selo final. Eu precisaria ser mais cuidadoso para não deixar rastros que a polícia pudesse encontrar a partir de agora. A realidade de minha situação e a gravidade de minhas ações pairavam sobre mim como uma sombra. Olhei para a direita em direção às tesouras de jardim manchadas de sangue no suporte de sapatos, as mesmas ferramentas que meu avô e meu pai usaram antes de mim. Cada mancha era uma lembrança do legado sombrio que eu herdara. Uma tradição de violência que corria em meu sangue. As tesouras eram pesadas, suas lâminas afiadas reluzindo à luz fraca do porão. Uma presença constante em minha vida, talhadas para um propósito sombrio. Meus pensamentos retornaram às histórias que ouvia quando criança, as lendas sobre o homem da tesoura que aterrorizavam nossa cidade. Nunca pensei que me tornaria parte da história, uma extensão dos horrores que uma vez temia.
Mas aqui estava eu cercado pelas consequências das ações daqueles que vieram antes de mim e dos meus próprios erros. A responsabilidade pesava sobre meus ombros e a necessidade de ser mais cauteloso se tornava urgente. A polícia estava cada vez mais próxima e eu precisava assegurar que eles nunca encontrariam o que estava escondido em meu porão. Cada passo teria que ser calculado, cada movimento medido com precisão para manter o segredo seguro. Enquanto me afastava da porta, meus pensamentos estavam em tumulto, ciente de que o tempo estava se esgotando. As vozes das crianças, mesmo abafadas, ecoavam em minha mente, um lembrete constante do caminho que escolhi seguir. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de proteger meu legado e garantir que a verdade nunca fosse revelada, mas o peso de tudo isso ameaçava me esmagar. Com um último olhar para as tesouras, apaguei a luz do porão e subi as escadas, deixando a escuridão engolir tudo mais uma vez. A noite estava apenas começando e eu estava determinado a não deixar que a história do Homem da Tesoura terminasse comigo. Se você gostou dessa história aterrorizante, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras e mistérios urbanos. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom suspense. E deixe nos comentários o que você achou da lenda do Homem da Tesoura. Até a próxima, e lembre-se, nunca deixe de olhar por cima do ombro.